Queridos, graça e paz, vamos dar continuidade à nossa série acerca da doutrina de batismos. No vídeo anterior, nós meditamos acerca do batismo do novo nascimento. Agora vamos meditar acerca do batismo nas águas. Wagner, tem que batizar em águas? Sim. Isso é realmente prática para os nossos dias? Sim, queridos. Basta ler Atos que nós vamos ver essa prática constante. Amém, queridos? Por isso que Jesus falou, em Mateus 28, verso 19. Portanto, ide, ele não está sugerindo nada, faz se quiser. Não, ide é uma ordenança. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá? Esse Pai, Filho e Espírito Santo aqui não é trindade, tá, queridos? Nós já aprendemos sobre isso. Em 2 Coríntios 13, 14, o apóstolo Paulo se despede lá da carta falando: a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito sejam com todos vós. Ele não está falando de trindade ali. Ele está falando acerca da comunhão do Espírito, que é a união do Pai e do Filho com a igreja. Tanto que em 1 João, capítulo 1, verso 3, João fala, para que vocês tenham comunhão conosco. E a nossa comunhão é com dois, é com o Pai e com seu Filho Jesus. Então a comunhão do Espírito é a comunhão do Pai e do Filho. É o Espírito que procede deles, que nos torna um só com Ele. Amém, queridos? Então, meus irmãos, Jesus falou, ide, fazem discípulos, batizando-os em nome de Jesus, que é o correto. Por quê, Wagner? Porque na prática é exatamente dessa forma que os apóstolos fizeram. Eles não batizavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como se fosse uma fórmula mágica, Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Nada disso. Eles batizavam em nome de Jesus. Eu separei aqui 4 textos de Atos que nos comprova isso. Olha só. Eles não batizavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, eles entenderam que é a comunhão do Espírito. Eles batizavam em nome de Jesus, que é o único nome dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Em meu nome expulsaram demônios, falaram novas línguas, pegaram as serpentes, se beber alguma coisa mortífera não fará dano algum. Poxa, então, se em meu nome eu faço tudo isso, por que só no batismo que eu tenho que falar de uma suposta trindade? Claro que não. No batismo também eles falaram em nome de Jesus. Tem uma Bíblia nova, Bíblia de Jerusalém. Eu nunca li essa Bíblia, mas nessa Bíblia lá, eu sei que nessa parte aqui de Mateus 28 e 16 está escrito batizando em nome de Jesus. E é bem plausível que seja isso mesmo no original, queridos. Embora eu tenha minhas dúvidas, porque o apóstolo Paulo falou também do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas falou num sentido de comunhão, que eu expliquei ainda há pouco para os irmãos. Mas na prática, os discípulos batizavam em nome de Jesus. Só isso, não batizavam numa fórmula mágica. Vamos ler? Atos 2 e 38. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, que é um outro tipo de batismo que nós vamos meditar na próxima gravação, que é a evidência do falar em línguas. Uma terceira doutrina de batismos. Eu consigo enxergar 6 na palavra. Estamos meditando na segunda forma de batismo. Vamos lá, Atos 8, 15 a 16. Os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Batizados em nome do Senhor Jesus. Na prática. Atos 10, 48. E ordenou que fossem batizados em nome do Senhor. Não tem trindade aqui. Atos 19, 4 a 5. Mas Paulo disse, certamente João batizou com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Então o batismo é uma ordenança e tem que ser feito em nome de Jesus. Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é um, Jesus é outro, e o Espírito Santo é a união dos dois, é a comunhão do Espírito na igreja, nos santos. Amém, queridos? Wagner, segunda pergunta interessante. Quem pode batizar? Somente os pastores? E dentro da igreja? Não, queridos. Filipe não era pastor, não estava dentro de uma igreja quando ele batizou o eunuco. Vamos ler aqui?
E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse eunuco: Eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe: Nada, só uma coisa, é lícito se creis de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e descendo ambos a água, tanto Filipe quanto eunuco, e Filipe o batizou. Então não precisou ter um culto específico, numa igreja, num pastor, não. É errado batizar na igreja com um pastor? Claro que não. Mas não necessariamente se limita a isso. Né? Eu posso, de repente, ganhar alguém para Jesus agora aqui, né? E batizar ele. Seja numa piscina, seja debaixo de um chuveiro, por que não? Porque o batismo significa imersão. Então aquela água está imergindo nele. Também vale. Também é válido o batismo assim. Amém, queridos? Então, é muito interessante nós entendermos isso. Se você não foi batizado na igreja, foi batizado por uma pessoa que te ganhou para Cristo, numa piscina ou em qualquer outro lugar, debaixo do chuveiro, é válido. Amém, queridos? Terceira pergunta interessante. Isso aqui, meus irmãos, tem muitos erros nas igrejas. A pessoa que nasceu de novo, ela pode ser batizada imediatamente ou tem que aguardar um tempo para melhorar a sua vida espiritual? Ah, meus irmãos, pelo amor de Deus. Nós acabamos de ver um texto claríssimo que o eunuco nasceu de novo ali, e ali mesmo ele foi batizado. Atos capítulo 2, quantos lembram? Pedro pregando lá na descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, 3.000 nasceram de novo ali. 3.000 foram batizados no mesmo dia. Não houve um curso, não houve um tempo de preparação, nada disso, queridos. É imediato. Você não vê em Atos dos Apóstolos todas as ocasiões de batismo nas águas em Atos dos Apóstolos, todas elas, 100%, eles foram batizados no mesmo dia. Eu lembro até aqui do carcereiro, em Atos 16, que o apóstolo Paulo pregou para ele e para os seus familiares: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e os que estão te ouvindo aqui da tua casa. E no mesmo dia eles foram para a casa do carcereiro, e lá eles nasceram de novo e foram na mesma noite, na mesma madrugada, batizados nas águas. Então essa história de que você precisa melhorar para se batizar, isso é mentira, não está na Bíblia. Nasceu de novo, meu irmão, você tem que batizar. Não tem que esperar, tem que batizar. Amém, queridos? A única exceção é o seguinte: se uma pessoa está no leito de morte e ali ela de fato se arrepende dos seus pecados e aceita Jesus, ela morre, ela não precisou ser batizada. O ladrão na cruz precisou descer da cruz para ser batizado? Não. Então, são raras as exceções. Quando nós de fato nós não podemos, por causa da nossa condição, aí sim, não precisamos ser batizados. Tanto que na última gravação, na primeira gravação da série, quando eu li com os irmãos o texto de Marcos 16:16, quem crer e for batizado será salvo, aquele batismo ali, eu expliquei para os irmãos que não é o batismo nas águas, é o batismo do novo nascimento. Por isso que Jesus fala depois: e quem não crê será condenado. Não é quem não crê e não for batizado, é quem não crê será condenado. Porque quem não crê não é batizado, não recebe o revestimento do Espírito no sentido de nova criatura. E quem não tem o Espírito de Deus não pertence a Ele. Amém, queridos? Então, não precisa fazer curso, não precisa esperar melhorar. Não, o batismo nas águas é imediato ao novo nascimento. Segundo a Bíblia, né, meus irmãos? Amém, queridos? Então, Wagner, uma outra pergunta: o que é batismo nas águas? Eu já expliquei para os irmãos na primeira gravação, eu vou explicar novamente. Batismo significa imersão, mergulho, colocar para dentro de algo. Então, nós lemos na primeira gravação que nós fomos revestidos de Cristo. Então, o símbolo que denota isso é o batismo nas águas, queridos. O batismo, quando nós mergulhamos, nós estamos sendo imersos nas águas, que é o Espírito Santo. Amém, queridos? O Pai e o Filho unidos, nós somos ali dele. Nós morremos com Cristo. E quando ressurgimos das águas, saímos das águas, é um símbolo de que nós agora não vivemos para nós mesmos, não pertencemos mais a nós mesmos. Nós somos agora de Jesus, pertencemos a Jesus. Então a imersão é um símbolo de que nós morremos para o mundo e quando nós ressuscitamos, nós somos novas criaturas, simboliza o nosso novo nascimento, porque assim como morremos com Cristo na cruz, com Ele também ressuscitamos espiritualmente. Amém, queridos?
Então é importante entender isso, que o batismo é apenas um selo da nossa fé. O batismo nas águas em si não vai me transformar em nova criatura. O batismo não transforma em nova criatura, só confirma o novo nascimento. O batismo não me dá um poder sobrenatural, né? Assim como a ceia, né, meus irmãos? O simples fato de tomar a ceia, comer um pão, beber o cálice, não quer dizer que eu estou recebendo algo sobrenatural ali, que eu estou sendo melhor, não. Eu vejo muito isso com muitos irmãos, né? Idolatram a ceia. Ah, ceia, não posso faltar a ceia. Aí toma a ceia lá. Mas se no dia a dia não estiver cheio da palavra, não andar em santidade, não amar uns aos outros, não buscar a Deus, não vai mudar em nada. Amém? É apenas um ritual. Mas esse ritual é importante? É ordenança? É, porque está no Novo Testamento. Quando nós comemos o pão, lembramos do corpo de Jesus, moído pelos nossos pecados. Que através do corpo dele, moído pelos nossos pecados, nós fomos curados da nossa natureza, nós temos nossos pecados perdoados. O sangue representa o sangue da nova aliança, da aliança renovada, em que nós estávamos afastados e fomos enxertados na boa oliveira. Hoje nós temos a habitação do Espírito, então nos faz lembrar, quando tomamos a ceia, nós lembramos da morte do Senhor até que Ele venha. Da mesma forma, o batismo nas águas é um ato simbólico, que estamos sendo imersos em Cristo, morrendo para o mundo, morrendo para os pecados e ressuscitando com Cristo para vivermos em novidade de vidas. E só mais uma pergunta. Então, Wagner, por que então não se deve batizar crianças? Porque a Igreja Católica batiza crianças, queridos. E nós sabemos que isso é uma baita de uma ignorância, uma estupidez espiritual. Porque a criança, uma criança recém-nascida, uma criança de meses, ela não tem convicção de pecados, ela não sabe o que é certo, o que é errado. Então como é que alguém vai ser batizado se uma criança não sabe o que é errado? O batismo é para confirmar que nós escolhemos a Jesus, que nós respondemos ao seu amor em arrependimento. O novo nascimento. Então o batismo nas águas é uma consequência do novo nascimento. A criança ela não pode nascer de novo, porque ela ainda não se arrependeu de seus pecados, ela não sabe o que é certo e o que é errado. Então o batismo para crianças recém-nascidas é uma estupidez espiritual. É uma ignorância absurda alguém ser batizado. Por isso que não podemos batizar recém-nascidos ou crianças de meses, porque ela não tem convicção de pecados. O batismo é para quem tem convicção de pecados. Então tem uma data, tem uma idade específica para batizar? Eu creio que se a criança tiver a convicção do que é certo e que é errado e ali nascer de novo e quiser seguir a Jesus, ela já pode ser batizada. Então uma criança de 8, 9 anos pode ser batizada, desde que ela possa entender o sacrifício de Jesus e ela possa receber ali o novo nascimento e, obviamente, ela pode ser batizada. Porque, repito, o batismo não é para as pessoas especiais que estão maduras. Não, meus irmãos. O batismo não é para os maduros. O batismo era para aqueles que nasceram de novo. Nasceu de novo? Maravilha. Ah, Wagner, mas se eu me batizar e me desviar depois que eu voltar para Jesus, eu tenho que me batizar de novo? Claro que não. Não precisa. Você já entendeu o batismo, já passou pelas águas. Amém, queridos? Tem pessoas que vão para outras igrejas e se batizam novamente. Meus irmãos, para com isso. Tá? Vamos acordar para a palavra. É muito simples. Amém, queridos? Agora, se o batismo fosse algo assim, né, maravilhoso, poderoso, o batismo em si, ninguém se desviava, né? Então, o batismo em si não vai nos garantir a salvação. A nossa salvação será garantida se nós perseverarmos até o fim. Amém, queridos? Então fizemos aqui algumas perguntas muito interessantes acerca do batismo nas águas. É uma ordenança de Jesus, todos devem ser batizados, salvo exceções, que a pessoa não pode de fato ser batizado, ou no leito de morte, como aconteceu no caso do ladrão na cruz, porque não é o batismo nas águas que em si que vai nos salvar, mas se nós nascemos de novo, aprendemos essa verdade e sabemos que não precisamos melhorar para batizar, o que nos impede de sermos batizados? Então, temos que ser batizados nas águas, como um ato simbólico, para testemunhar para o mundo do Espírito, para as pessoas que nós, de fato, pertencemos a Jesus. Quem pode batizar não são somente os pastores, e não necessariamente dentro da igreja,
pode ser qualquer pessoa, nova criatura, em qualquer lugar. Tá? E tem que ser de imediato, nós vimos isso aqui também, não precisa fazer um curso ou melhorar. Nós vimos que o significado de batismo nas águas é uma imersão, um mergulho, se colocar para dentro de, é um ato simbólico. E que nós aprendemos também que não precisamos batizar crianças que não têm ideia do que é certo e o que é errado. Amém? E nós vimos que o batismo era algo comum na igreja primitiva e eram batizados em nome de Jesus. Amém, queridos? Se vocês tiverem mais alguma dúvida acerca do batismo nas águas, escreve aqui para mim, deixa a pergunta aqui, ou se você tem meu WhatsApp, escreve lá que a gente vai tirando as dúvidas. Amém? Então o batismo nas águas tem que ser feito hoje, sim, e não precisa melhorar para se batizar nas águas. Nasceu de novo? Tem que batizar nas águas como um ato simbólico de que nós, de fato, morremos para nós mesmos, morremos para o mundo e nós ressuscitamos com Cristo. Assim como Jesus morreu na cruz, nós morremos com Ele na cruz. Isso é simbolizado quando nós mergulhamos, somos imersos nas águas, mas quando nós saímos dessas águas, nós estamos ressuscitando com Cristo espiritualmente para vivermos em novidade de vida. É um símbolo que quando éramos mortos, nós nascemos de novo em Cristo Jesus. Então, se você não é batizado ainda nas águas, porque está esperando melhorar, por favor, não faça isso. Você crê em Jesus de todo o coração, assim como o eunuco? Então, o que te impede para ser batizado? Amém, queridos? E se você quiser ser batizado numa igreja, com o seu pastor, com convidados, beleza, não tem nenhum problema nisso. Mas se você quiser ser batizado hoje mesmo, chama um irmão que crê em Jesus, vai para um local que tenha água e seja batizado e siga a sua vida com Cristo Jesus. Ciente de que o batismo em si não vai te dar poder para nada. É apenas um ato simbólico. Amém, queridos? Então já meditamos agora em 2 batismos, que a palavra de Deus diz em Hebreus 6 e 2, de que há a doutrina de batismos no plural. Então no vídeo anterior nós meditamos no batismo do novo nascimento, nesse meditamos no batismo nas águas. Na próxima gravação nós vamos meditar acerca do batismo com o Espírito Santo no sentido de revestimento de poder, não novo nascimento, mas de poder, em que o selo é falar em novas línguas. Todos nós temos o direito de falar em novas línguas, porque esses sinais acompanharão a todos os que creem. E não somente expulsar demônios, pegar em serpente, não fará dano algum, beber algum veneno mortífero, curar enfermos, porão as mãos sobre os doentes e os curar. Não. Dentro desse mesmo pacote tem o falar em novas línguas. Amém? Esses sinais seguirão os que creem. Expulsarão demônios, curarão enfermos, pegarão em serpentes, se beber alguma coisa mortífera não fará dano algum e falarão novas línguas. Está no mesmo pacote. Então, se é da vontade de Deus que todos curem enfermos, expulsem demônios, são protegidos por Deus quando bebem alguma coisa mortífera, pegarão em serpentes, da mesma forma, no mesmo pacote, é da vontade de Deus que todo aquele que crê fale em novas línguas. E é isso que eu vou explicar para os irmãos na próxima gravação. Amém, queridos? E depois, mais para frente, tem outros 3 batismos que eu consigo enxergar na palavra, que é o batismo do fogo da provação, das tribulações, das perseguições, o batismo da imortalidade do corpo, na ocasião da volta de Jesus, que seremos revestidos da nossa habitação celestial e imortal, e também do fogo eterno, que é da condenação ao lago de fogo, que também é um tipo de batismo. São 6 batismos que eu enxergo. Eu poderia falar até 7, no batismo do arrependimento de João Batista. Mas esse batismo serviu naquela época até a vinda de Jesus. Hoje nós vivemos com Jesus já glorificado, então não precisamos um batismo de arrependimento. O nosso arrependimento é no coração e o nosso batismo uma consequência do nosso arrependimento. Então não preciso me batizar 2 vezes. Eu não preciso me batizar nas águas para provar que eu me arrependi e depois me batizar depois que eu nasci de novo. Não preciso. Amém, queridos? Por isso que eu não falo do batismo de João Batista. Se eu falasse dele, seria 7 batismos. Mas a doutrina de batismo na palavra, eu não consigo incluir o batismo de João Batista, porque hoje já estamos em Cristo Jesus e o nosso arrependimento não precisa de um ato simbólico de batismo. O batismo, sim, é
uma comprovação, uma consequência do nosso novo nascimento. Amém, queridos? Então, até a próxima gravação. Que o Senhor nos abençoe.